Oi, boa noite, gente. Os senhores aqui presentes, poucos mais fiéis, né? Os poucos aqui. E os que estão aqui também na campus. E os que estão acompanhando online. Bom, depois que o nosso colega Vitor aí falou um pouco de espaço, eu vou estender o assunto dele, pulando para uma vertente um pouco mais sustentável, que é de lixo espacial, em específico no Brasil. Né? Falar um pouco sobre o espaço e esse meio que hoje em dia é quase que indispensável para a gente. Muito bem. Então, só voltando aqui, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai tentar responder essa pergunta aí. Será que falar de lixo espacial realmente é bobeira, é só notícia, ou realmente é uma ameaça? Bom, então o que a gente vai ver? Primeiro, o que são detritos espaciais ou lixos espaciais? Características de um detrito, o lixo espacial em números, ou seja, o valor, o que hoje a gente tem em órbita. Falar em específico no Brasil, lixo espacial no Brasil. E, por último, algumas ações que a gente pode fazer para, no caso de um lixo espacial cair aqui no Brasil. Show de bola. Mas antes disso, eu queria me apresentar rapidamente para os senhores. Eu sou esse menino que vos fala aí nessa foto. Eu me chamo Luiz Felipe, eu tenho 22 anos e faço engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília. Me encontro no 8º semestre, já finalizando o curso. E atualmente também trabalho na Agência Espacial Brasileira, no gabinete da presidência, assessorando todas as demandas relativas ao setor espacial que passam pela Agência Espacial Brasileira. E também, atualmente, faço parte desse projeto de extensão da Universidade de Brasília chamado Space Environment Think Tank, ou SET, que juntando todas essas palavras aí. Muito bem. Então, devidamente apresentado, eu queria explicar para vocês um pouquinho o que são detritos espaciais. Então, detritos espaciais tem vários nomes. Tem lixo espacial, detrito espacial, em inglês, space debris, space junk, é tudo a mesma coisa. É lixo. Só que é um lixo diferente. Ele não é um lixo que a gente está acostumado a ver no saco preto, tal, que o lixeiro passa dia de segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, para poder recolher e a gente acha que desaparece do mapa, mas na verdade vai para outro lugar. Então, nada mais é do que lixo. A gente divide, na verdade, a NASA divide o lixo espacial, o space debris, em duas vertentes. Detritos espaciais, que são detritos que estão vagando aí no espaço, não necessariamente na Terra, na órbita da Terra, mas em qualquer lugar do espaço, e detritos orbitais que estão orbitando o planeta, ou especificamente o planeta Terra. Muito bem, alguns exemplos de detritos espaciais que nós temos: pedaços de rocha, parafuso, carcaça de algum foguete, satélites inativos, enfim, qualquer coisa, um rebite que constituiu um satélite ou um foguete, tudo isso faz parte de lixo espacial. Ou seja, tudo que é inútil e que está orbitando a Terra é considerado lixo espacial. Muito bem, para exemplificar isso bem, essa imagem que eu trouxe, que é da ESA, da Agência Espacial Europeia, mostra um pouco como a órbita da Terra está cheia de lixo. Então, realmente, isso aí é uma animação muito bem feita pela Agência Espacial Europeia, que mostra um pouco sobre o quão carregada a órbita está. A órbita terrestre está, né? O nosso planeta Terra. E aí vocês veem que tem vários pontinhos, a Estação Espacial Internacional, que foi citada pelo Vitor, alguns satélites que foram citados por ele, estão aí. Estão satélites ativos, inativos, lixo, não é lixo, está tudo aí envolvido. Do mesmo modo que existem lixo espacial pequeno, existem vários tamanhos de lixo espacial, né? Vários tamanhos de um debris. Então, as características que um lixo espacial pode ter, ele pode ter esses tamanhos aí que eu citei para vocês. Muito pequenos, pode ter 1 milímetro, então um pequeno parafuso que
que faz parte de um satélite nativo, ou um pequeno fragmento que soltou do satélite ou de um foguete. Podem ser pequenos, aproximadamente 1 centímetro, grandes, perto de 10 metros, ou muito grandes, que são bem maiores que 10 metros. Por exemplo, essa imagem que vocês veem aí do lado da NASA é uma bateria de um satélite que foi trocada, e ela foi colocada em órbita, ela já estava em órbita, mas ela foi solta do objeto em que ela compunha para rodar, ou seja, orbitar a Terra até se desintegrar na atmosfera da Terra. Então, um lixo, qual que é a ideia que o lixo espacial precisa ter? Do mesmo modo, o que é o caminhão de lixo no espaço? Seria ele orbitar a Terra, ou fazer o deorbiting, para ser mais exato, que é literalmente deorbitar a Terra, até a ponto que ele entre na atmosfera terrestre e se desintegre. Show de bola. Então, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, não é uma Estação Espacial Internacional, mas uma espécie de satélite relativamente grande. Será que ele consegue, ao entrar na Terra, se desintegrar por inteiro e desaparecer? Um satélite pequeno, ou o próprio ArcSat que o Vitor falou, ou um nanosatélite que o Vitor falou, quando ele entra na atmosfera da Terra, é imperceptível para nós, porque ele se destrói muito rápido. Já um satélite bem grande, como essa animação, gera alguns que a gente chama detritos que caem na Terra. Então, por isso que a gente vê, às vezes, alguns fragmentos, alguns sinais de fragmentos no céu. Show de bola. Uma historinha rápida só para a gente passar para uma parte que é mais interessante. Na verdade, é uma história até engraçada. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma astronauta americana, o nome dela se chama Stephanie Piper. Ela foi na Estação Espacial Internacional em 2008 e ela estava fazendo o que a gente chama de caminhada espacial, que é literalmente você sai da estação espacial para poder fazer algum reparo ou algum trabalho que previamente é solicitado pela estação de controle aqui na Terra ou por eles mesmos lá na estação espacial. Muito bem, ela estava com uma caixinha de ferramentas bem baratinha, de $100 mil, bem arrumadinha, e ela, como vocês sabem, no espaço tudo flutua, né? Entre aspas. E isso acabou que precisa tudo ser muito bem preso. Ela acabou se esquecendo ali, houve um pequeno incidente, uma graxa estourou e ela estava se limpando e a bolsa que ela precisava prender acabou não prendendo e a bolsa começou a se afastar dela e ela não conseguiu. Ela não conseguiu pegar a bolsa e a caixinha de ferramenta foi embora. Essa aí foi uma foto que foi tirada de dentro da Estação Espacial Internacional e lá está a bolsa. A bolsa virou o quê? Virou um lixo espacial, porque aquilo ali já não tem utilidade nenhuma e pode muito bem ser muito perigoso para vida útil de alguns satélites, para a órbita de alguns satélites, né? Por exemplo, ela pode muito bem, ela não tem um propulsor para poder colocar ela numa órbita certa ou direcionar ela para a atmosfera, né? Para a Terra. Então, ela pode ser muito perigosa. Inclusive, um astrônomo amador que estava no Canadá, eu acredito que era no Canadá, estava pesquisando, tentando achar a Estação Espacial Internacional, que algumas vezes pode ser vista a olho nu, e conseguiu achar a bolsa orbitando. É claro que, depois de um tempo, a Estação Espacial está a 400 quilômetros aproximadamente de altura. Depois de um tempo, depois de alguns meses, essa bolsa foi deorbitando até entrar na atmosfera terrestre e se desintegrar, que é o correto. Show de bola. Falando agora um pouco de números, lixo espacial em números. Esse dado ele é muito recente. A ESA ela tem o cuidado de atualizar esse dado de lixo espacial, que foi atualizado agora em maio, que diz que alguns foguetes lançados desde 1957, aproximadamente 6.200 lançamentos, excluem-se os lançamentos que não deram certo. Por exemplo, um foguete que explodiu antes de ser lançado, ou que foi abortado o lançamento, não é contabilizado, só os que fizeram sucesso. Satélites em órbita atualmente, aproximadamente 8.410. E debris, ou seja, lixo que está orbitando, que é rastreado, regularmente rastreado, justamente por ser um perigo eminente para satélites ativos, para a própria Estação Espacial Internacional. Cerca de 31.480 objetos estão orbitando a Terra, objetos inúteis, eu diria, não estão orbitando a Terra nesse exato momento.
Fazendo uma comparação com o dado que a ESA publicou em março de 2022, mostra 6.180, então eu sou ruim de memória é vaga lembrança, era 6.200, agora eram 6.200, 6.180, ou seja, de 2 meses, aproximadamente 20 lançamentos ocorreram. Satélites em órbita, 7.810, também não lembro qual que era o antigo valor. Gravem, 8.410, 31.480. Então, 8.410, já em março eram 7.810, aumentou e, consequentemente, a quantidade, se aumenta a quantidade de lançamento, se aumenta a quantidade de satélites em órbita, óbvio que vai aumentar a quantidade de lixo espacial lá em cima. Então, eram 29.860, passou para 30.000 e alguma coisa que eu também não lembro. 31.480, olha aí. Quando o cara é bom de memória, é outro nível. Eu não tenho essa graça. Muito bem, em janeiro de 2022, a primeira vez no ano que a ESA liberou esse dado, eram 6.770, ou seja, 30 lançamentos a menos, 7.840, um pouco menos, mas a quantidade de lixo era maior do que no dado soltado em março. Por que isso acontece? Justamente porque pode ter acontecido o deorbiting desse satélite, desse lixo espacial. Eu falo satélite muito porque, na maioria das vezes, o lixo espacial pode ser constituído por um satélite nativo. Então, por isso que eu sempre costumo falar isso. Mas, então, pode acontecer de tudo, a gente não consegue saber. Para ser um pouco mais visual, esse gráfico que vocês não vão conseguir ver muito bem, porque tá bem preto ali, mas é a contagem evolutiva do tipo de objeto que está na Terra, que está orbitando a Terra. Vocês veem que desde a década de 1960 até meados de 2021, por aí, houve, claro, uma crescente, é óbvio. Então, tudo isso, e é por N motivos. Que vocês que estavam aqui, assistiram a palestra do Vitor anteriormente, ele explica alguns dos motivos por que isso acontece, porque teve essa crescente, puxando desde a era do Sputnik, do primeiro satélite, até hoje a era do New Space. E, consequentemente, a reentrada de objetos. Essas cores aqui são de tipos de objeto, não vem muito ao caso, mas eu queria que vocês prestassem atenção que, para a contagem de objetos na Terra, na órbita da Terra, é uma curva exponencial. Já aqui não tem algo muito linear, porque existem N motivos que permitem com que esses objetos reentrem na Terra. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre Brasil. A gente falou um pouco sobre o mundo, agora nós vamos falar especificamente em Brasil. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês que estão aqui, para vocês que estão acompanhando aí online, que são de objetos que caíram no Brasil. Por exemplo, esse em 2012 aconteceu no Maranhão. Numa cidade do Maranhão, esse objeto caiu. Eles não sabiam o que era, ficaram muito assustados, ligaram para a FAB, para a Força Aérea Brasileira, e pediram um estudo disso. Na época, foi-se identificado que se tratava de um tanque de combustível de um foguete chamado Ariane 5, que é lançado em Kourou, na Guiana Francesa. Então, a própria Força Aérea, pelas informações que são cedidas na internet, foram que se tratava, não era certeza, não dava para ser certeza, mas pelo formato, pelo estilo, se tratava de um tanque de combustível. Muito pesado, por sinal. Muito bem, aqui como é que eles conseguiram ter essa ideia que isso aconteceu? Por esse mapa, que é a reentrada do Ariane 5. Gente, diversas agências espaciais ao redor do mundo e diversos centros de lançamento fazem um rastreio 24 horas por dia de detritos espaciais, porque isso dá um risco muito grande para um lançamento. Imagina, você gasta milhões e milhões de dólares ou um certo dinheiro na construção de um satélite, lança ele para no final ele colidir, assim que ele entra em órbita, ele em pleno funcionamento, ele colide com um objeto espacial, como que já aconteceu em alguns anos atrás, um satélite russo inativo colidiu com um satélite americano. É muito pesado, ambos tinham aproximadamente 600 quilos. Então isso aí é o rastreio, por isso que eles conseguiram entender. Então ali, ó, o Ariane 5 ele reentrou, uma parte dele, perto do Maranhão. Já essa aí aconteceu em 2014, isso que eu falei para vocês, 2012, que é
também uma parte de um foguete, que é o Ariane 5, o mesmo foguete daquele pedaço, que também foi lançado de Kourou, na Guiana Francesa. É bem próximo ali, né, do Maranhão. Que, na verdade, isso aí caiu no mar, que é onde, geralmente, os objetos, quando eles reentram, que não conseguem se desintegrar através da atmosfera, eles são direcionados, tendem a ser direcionados para o oceano para evitar ao máximo que caia em local, em terra, ou que machuque alguém, né, evitar que machuque alguém, mas ele acabou boiando e foi descoberto por alguns pescadores locais. Isso aconteceu no Pará, em 2014. E, muito recentemente, em 2022, alguns meses atrás, isso aconteceu. Vocês devem ter visto alguma notícia parecida com isso aí, que é ao que se trata, não tenho certeza, o próprio site onde eu retirei a notícia para mostrar para vocês, mostra que se tratava de alguma parte de um foguete da SpaceX. Isso aconteceu no Paraná, se eu não me engano, alguns poucos meses atrás, 3, 4 meses atrás, e pesa 600 quilos aproximadamente. Muito grande. O fazendeiro, né, ao relato que o fazendeiro passou, foi que ele ouviu um estrondo muito forte, e depois ele viu um feixe de luz, e quando foi ver, olha o barulho aí. Né? Muito bem, gente, mas a pergunta que não quer calar vocês viram que esses relatos que eu mostrei, à exceção daquela parte do foguete do Ariane 5 que foi boiando, caíram perto de cidades, próximos a vilarejos, e podem correr o risco de machucar alguém. Isso não tende a acontecer, mas é imprevisível. Você não consegue prever com muita exatidão onde é o lugar exato que um pedaço desse lixo vai cair. Você consegue ter uma ideia, mais ou menos. Por exemplo, houve uma notícia no passado que causou muito alvoroço no mundo inteiro, de um foguete chinês que estava descontrolado e que tinha muito risco dele cair, inclusive no Brasil. Existem vários pontos onde um foguete pode cair, mas acabou que ele caiu no Oceano Índico, não machucou ninguém, nem os peixinhos que estavam nadando lá, estava todo mundo tranquilo. Então, o que fazer? Vamos supor que o nosso colega branquinho, né, o Rafael aqui, ele está na casa dele, light, aqui no setor aqui próximo, e cai um pedaço de lixo espacial. O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Aos senhores que não conheciam a Agência Espacial Brasileira, devem ligar para a Agência Espacial Brasileira. É ela que vai encarregar de fazer toda a varredura do local e de identificar o que foi aquilo. Primeira coisa. E a segunda coisa. A primeira coisa é comunicar a Agência Espacial Brasileira. A segunda coisa, evitar tocar no objeto. Pode ser que ele esteja quente ainda, pode ser que ele seja um material muito perigoso de tocar, de machucar. E, se possível, isolar uma área. Então, o que foi identificado? Quando o pessoal da Agência Espacial Brasileira foi lá nesse local, o que foi indicado ao dono da propriedade onde isso caiu? Por favor, isole a área e evite tocar no objeto. Se possível, cubra ele para ninguém mexer, para que a Agência Espacial possa tomar todas as medidas, tanto diplomáticas quanto de segurança também. Show de bola. Então, falamos de detritos espaciais, só fazendo um arrebanhado de tudo que foi falado. Falamos da diferença de detritos orbitais e espaciais, detritos em números, um pouco sobre algumas coisas que caíram aqui no Brasil e o que fazer caso isso acontecer com algum de nós, ou o certo a ser feito com qualquer pessoa que isso aconteça. E, no mais, eu acredito que seja isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Aqui tem todos os meus contatos, que vocês quiserem passar alguma coisa que vocês quiserem. Tem o QR Code aí, tem toda essa tecnologia para poder facilitar a comunicação. E só, antes de encerrar, eu devo ser o último aí, né, pessoal? Eu sou o último? Então, tá tranquilo, eu posso tocar aqui até 1h da manhã, fácil aqui. Campus Party é 24 horas. O que é a agência espacial? Né? Vocês devem ter visto lá a logo lá em cima. Talvez alguém que esteja em casa não saiba o que é a Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira é um órgão ligado diretamente ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, a gente chama de uma autarquia vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que administra, ou seja, que trata todos os assuntos referentes ao Programa Espacial Brasileiro, ou a toda a parte que envolva a parte espacial no Brasil.
Então, é muito importante nós sabermos que existe uma agência espacial no Brasil e que ela não é meramente ilustrativa, mas sim que funciona e que administra toda a parte. Então, pesquisem sobre a Agência Espacial Brasileira, entrem no site da Agência Espacial, no portal do Gov, e saibam mais quais as ações que a Agência Espacial Brasileira tem feito em parceria com algumas instituições para lançamento de satélites e para administração. Então, pessoal, muito obrigado. Se algum dos senhores tiverem alguma dúvida, aos poucos que estão aqui, fiquem à vontade. Quem está em casa e não conseguir mandar dúvida agora para o pessoal que está aqui, podem escanear aí esse QR Code ou mandar um WhatsApp, um e-mail, que seja, um LinkedIn, e perguntar, que eu vou estar à disposição de todos vocês. Vamos lá. O pessoal que está em casa vê o que ele perguntou. Como que é controlado o direcionamento desse objeto que entra na órbita para que ele caia no oceano e não caia em cima de uma cidade? Qual que é o procedimento? Tá bom, vamos lá. Se tratando, vamos pegar o exemplo do foguete chinês que estava descontrolado. Se tratando de um pedaço, vamos pegar um exemplo bem banal aqui. Vamos supor que essa cadeira que você está sentado aí seja um pedaço de lixo, ela não tem nenhum propulsor, ela não tem algo que mova ela e que eu consiga fazer mover, a não ser que eu pegue ela e coloque ela no lugar. O que acontece é que na órbita, enquanto esse lixo está sendo orbitado, ele está sendo rastreado. Se houver o risco dele cair em alguma área urbana ou algo que possa tornar a vida humana em risco, esse rastreio está aí para isso. Ele está, primeiro, para verificar se não vai atingir nenhum objeto que está ativo em órbita e para não fazer não ter nenhum risco à vida humana. É meio difícil você direcionar um lixo que que está totalmente descontrolado no mar. Mas o que acontece é que, por exemplo, algumas notícias que eu vi recentemente falam que a Estação Espacial Internacional, atualmente em órbita, ela ficará em órbita até 2025, depois ela será direcionada ao mar. Por que isso pode acontecer? Porque ela tem propulsores que vão direcionar ela para determinado lugar da Terra, na medida que ela for deorbitando, então vai ser um deorbiting, eu diria que forçado, que é uma tentativa que algumas empresas estão fazendo, então vocês vão ver no QR Code, gente, tem o link da minha palestra que eu fiz na Campus Party de Brasília, que fala um pouco sobre essas empresas e o que essas empresas têm feito de parte de inovação para poder reduzir ou mitigar esse lixo espacial existente na órbita. Então tem várias alternativas, tem desde um arpão que foi instalado na estação espacial como teste, uma missão da Airbus, tanto também com uma vela de arrasto, que a ideia é justamente conectar ela num lixo espacial, e ela faz o arrasto, ou seja, meio que para ele, ou seja, desacelera esse satélite, e em consideração esse lixo espacial ele cai, então ele se desintegra, então é meio difícil de você saber. O que dá certeza, ou a quase certeza que ele vai cair no oceano, é justamente essas centrais de rastreio no mundo inteiro. Muito bem, acredito que é isso. Pessoal, muito obrigado pela presença dos senhores aqui, para quem está online, para a equipe que me ajudou aqui, e parafraseando uma frase que o nosso presidente da Agência Espacial sempre fala, e que o nosso colega que ama, aqui tem espaço. Muito obrigado, pessoal, um abraço.